Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de Jesus Cristo reine nas mentes e corações de todos aqueles que neste momento ouvem e assistem o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a finalidade de levar a todos os nossos amados ouvintes a palavra que salva, que cura e que liberta vidas, porque a palavra é salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje nós vamos levar até vocês a mensagem da palavra de Deus que fica na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5, que nos fala sobre a velha natureza e a nova natureza. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintem uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso ou incircuncisão, bárbaro, citra, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos neste momento tão importante para nós, que é levar a todos a mensagem da salvação através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ó Pai Celeste, que na unção gloriosa do Espírito Santo, o Senhor conceda a todos os que nos ouvem neste momento, a todos que nos assistem através da Rádio TV, que a tua bênção opere de uma maneira gloriosa sobre estas vidas, ó Pai, salvando, curando
e libertando, dando a eles esta paz gloriosa que Jesus Cristo oferece para todos aqueles que buscam a sua presença. E que assim seja a tua bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes, que mensagem que podemos assim falar poderosa para nós. Que mensagem? Jesus, ele sempre procurou, quando ele andava nas cidades de Cananéia, na Judéia, Tiro, Sidom, Jerusalém, as multidões chegavam até ele e ele procurava aconselhar, mostrando uma nova maneira de viver. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a velha natureza e a nova natureza. O que nós podemos observar nesses versículos que nós lemos é que a pessoa que, quando aceita Jesus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, precisa haver uma transformação de vida. E para ver essa transformação de vida não é fácil. É necessário que nós a buscamos. É necessário que nós procuramos mudar a natureza velha. E de que forma nós podemos mudar a velha natureza? A natureza do pecado. A natureza que nós vivíamos nela antigamente. Na idolatria, não é? Como aqui fala, na imoralidade sexual, nas paixões dos maus desejos. O que nós vemos hoje em dia é que o inimigo das nossas almas, ele tem procurado explorar muito a imoralidade sexual na vida das pessoas. Nós andamos hoje nas ruas, às vezes nós ficamos até envergonhados da forma que as pessoas estão se vestindo, procurando provocar a sensualidade. E o apóstolo Paulo aqui diz sobre a imoralidade sexual, que também é uma impureza, as paixões, os maus desejos, tudo isso causa para aqueles que pertencem a Deus, Deus não se agrada. É tanto que a palavra nos diz que todos assim que praticam estas coisas, na realidade, está desobedecendo à vontade de Deus. Está em desobediência aos ensinamentos que Jesus procura nos ensinar através da sua palavra. E agora, irmãos, nós vemos que a palavra diz que nós precisamos nos vestir da nova natureza. A nova natureza nos traz um viver diferente. A nova natureza traz para nós um exercitar das boas obras. A nova natureza faz com que nós chegamos ao pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida de todos nós. E aqui nós vemos que quando existe uma conversão verdadeira em Cristo, um batismo nas águas, o batismo do arrependimento, para Jesus não existe mais a acepção de pessoas. Não existe mais o grego, não existe mais o escravo, não existe mais o senhor, não existe mais aqueles que são bárbaros, porque para Cristo nós nos tornamos livres com o objetivo de viver uma vida
santificada através do Espírito Santo. No versículo 12 diz: portanto, como eleitos de Deus, todos aqueles que são eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? São todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e, pela fé, nós nos lavamos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus nos leva à presença de Deus como eleitos e passamos a sermos filhos de Deus. Há um adágio no mundo que diz que todos são filhos de Deus. Não é verdade. Filhos de Deus são aqueles que creem no poder salvador, libertador, restaurador que Jesus opera na vida daqueles que querem. Aqueles que rejeitam a Jesus não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Nós só passamos a sermos filhos de Deus no momento que nós aceitamos Jesus e queremos viver uma vida segundo os ensinamentos dele. É por isso, irmãos, amigos, que a palavra assim nos diz: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Olha o que a palavra nos ensina. É fácil perdoar? É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que exercitar em nós a nova natureza, a natureza espiritual, a natureza que é colocada dentro de nós. E isto é mistério de Deus para transformar o homem, para edificar o homem, para fazer com que o homem, no sentido a humanidade, procure viver uma vida diferente da que vivíamos antigamente. E a palavra, ela continua nos dizendo, no versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A única forma que nós temos de sermos restaurados, perfeitos, é através do amor de Deus. Qual o amor? Aquele amor que ele não negou Jesus para nos dar vida através da sua morte na cruz. O vínculo da perfeição está no amor. Eu amar o meu próximo, você amar o seu próximo. Ou nós nos amarmos em Cristo Jesus. Porque a palavra continua nos falando. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em nossas vidas. Como a palavra de Jesus pode habitar ricamente em nossas vidas? Se vivermos exercitando em nós a natureza espiritual, a nova natureza. E a partir do momento que nós procuramos exercitar a natureza, a nova natureza, a natureza espiritual, automaticamente a natureza terrena, a natureza que nós tínhamos antes, a velha natureza, ela vai se mortificando. A natureza, a nova natureza, o viver em espírito, o viver em Jesus, ela vai florescendo e nos dá a bênção de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Tem uma parte aqui que chama muito a minha atenção. O versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Olha que versículo maravilhoso. Tudo o que fizermos,
devemos fazer em nome de Jesus. Porque quando nós colocamos a nossa vida completamente na dependência da vontade de Deus e procurarmos exercitar essa nossa dependência em Deus, tudo nos leva a viver uma vida abençoada pelo nosso Deus. Quando a própria palavra diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Estamos finalizando o programa neste momento. Voltaremos com a bênção de Deus em uma outra oportunidade. E que a graça e a paz de Jesus opere de uma maneira gloriosa em todos os corações que nos ouvem neste momento. Amém.